Olá, família querida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma alegria para mim ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Mas se você não é casada, não pula, não saia desse vídeo, porque se você aprender, você vai evitar muitos problemas no seu casamento e é isso que eu quero. Eu quero que você evite os problemas para que você tenha um casamento feliz e abençoado. Então hoje nós vamos falar sobre 5 erros que muitos casais cometem. O primeiro erro é falta de diálogo. Muitos casamentos têm sofrido com isso. E tem uma história que exemplifica muito bem esse problema do diálogo. Tinha um casal, um senhor e uma senhora, com muito tempo de casado. E sempre, todos os dias, desde que se casaram, ele ia à padaria, trazia um pãozinho para casa e dava a parte de dentro do pão para ela e ficava com a parte de fora. Quando ela ia na padaria, era a mesma coisa. Ela chegava em casa, dava a parte de fora do pão para ele e ficava com a parte de dentro. Depois de muitos anos, eles começaram a conversar, entenderam que precisava dialogar e ele falou: "Eu sempre fiz o meu melhor para você, eu sempre dei para você a parte que eu mais gostava do pão." Ele falando: "Eu dei para você o miolo que eu gostava, mas eu fiz o melhor para você e dei." E ela a mesma coisa. "Eu dava para você a parte de fora, aquela parte crocante que eu mais amava, eu dava para você." Só que não era isso que nenhum dos dois queria. Se eles tivessem sentado e conversado sobre isso, eles não teriam passado tanto tempo fazendo uma coisa que não gostavam. Se eles tivessem conversado, ela teria ficado com a parte que ela gostava e ele também. Então, nós vemos nesse exemplo quão importante é o diálogo. Muitas pessoas têm sofrido porque ela não fala o que ela quer, o que ela precisa. Ou quando ela fala da hora errada. Então, é necessário que você tenha diálogo. Junto com o diálogo vem a percepção de você entender qual é a hora certa para falar com o seu marido. Muitas mulheres falam sobre assuntos certos na hora errada. Como é isso? Às vezes você tem um problema para resolver, talvez alguma coisa que você não gostou que ele fez. Aí você vai e fala isso quando ele está preocupado, quando ele está com um problema para resolver. Você vem e joga mais esse problema para ele. Isso não foi sábio, porque você não conseguiu colocar o problema certo na hora certa. E isso acaba com muitos casamentos. Porque é necessário ter o diálogo certo na hora certa. Então escolha um momento oportuno, escolha um momento que os dois estão calmos, que não tem problema para resolver, que os dois estão tranquilos, que não tem pessoas perto, e assim você vai conseguir dialogar sobre um assunto, seja ele um assunto sobre você, sobre alguém ou sobre o seu marido. Então agora nós vamos para o segundo erro. Muitos casais não têm tempo de qualidade. Tempo de qualidade no casamento é a coisa mais importante. Por quê? Você precisa ter um tempo separado e especial só entre vocês dois. Muitas pessoas, quando os filhos nascem, elas deixam de ter esse momento a sós. Elas deixam de ter um momento que é só do casal. Muitas pessoas, quando arrumam um emprego, deixam de ter esse momento especial. E muitas pessoas deixam de ter esse momento por desculpa de não ter dinheiro. Mas esse momento não precisa você ir para um restaurante chique, você não precisa ir para uma viagem para ter esse momento de qualidade. Você só precisa deixar tudo que você está fazendo e dar atenção para o seu marido. Senta ao lado dele, pergunta como você pode auxiliar, se você pode fazer uma massagem no pé dele, enfim, coisas que ele gosta, que você sabe que ele gosta, e você vai ter esse momento de qualidade. Você também pode fazer para ele um momento romântico. Há quanto tempo vocês não têm um momento só vocês dois, separado, só para vocês? Prepara a comida que ele gosta, arruma a mesa, coloca as crianças para dormir mais cedo ou deixa na casa da avó. Separa esse momento só para vocês. E ali vocês vão poder ter um tempo de qualidade. Isso vai fazer toda a diferença no seu casamento. O terceiro erro que muitos casais cometem é não saber ceder. Muitas mulheres, elas querem vencer a luta e perdem toda a guerra. Entende o que é isso? Querem vencer uma discussão. E quando ela vê, ela já perdeu o casamento. Isso não é fazer vista grossa para as coisas erradas, mas muitas coisas você pode ceder. Talvez ele quer que deixe a televisão em tal canal. Aí você fala: "Não, eu quero assistir outra coisa." E aí vira uma briga por coisa pequena, coisa que não precisava. Então ceda. Se ele quer dormir mais cedo, vai com ele. Se ele não quer dormir mais cedo, fique com ele mais tempo aonde ele estiver. Isso faz com que o seu casamento se torne algo saudável, algo gostoso, algo bom para vocês dois.
Eu sempre brinco que um casamento é uma equipe. Você já viu um jogo de futebol? São dois times, um contra o outro. Muitas pessoas acham que o casamento é assim. Ele é do time A, eu sou do time B e um dos dois tem que vencer. Mas não é assim. Um casamento saudável, vocês dois são do mesmo time, vocês são uma equipe. Só assim vai funcionar. Não tem um vencedor, vocês dois vão vencer juntos ou vocês dois vão perder juntos. Só depende da atitude de vocês. Então, se for preciso, ceda, dê o braço a torcer, perca essa luta para você ganhar a guerra. Perca essa discussão para você ganhar o seu casamento. Então agora nós vamos para o próximo. E o quinto erro é não apresentar o casamento a Deus. Muitos casamentos hoje têm sofrido com separação, vício, traição. E isso faz com que o casamento fique fraco, porque um não confia mais no outro, um não acredita que o outro vai mudar. E isso vai ruindo até chegar o momento do divórcio. Mas para tudo tem uma solução. Nós já tivemos aqui muitos testemunhos, muitas pessoas que mudaram de vida, tiveram seus casamentos transformados através do poder da fé. Então, se você está nessa situação ou se ainda não chegou, para que você seja protegido, guardado disso, você precisa apresentar esse casamento a Deus, colocar ele na presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai ajudar o seu casamento a se tornar um elo entre você, o seu marido e Deus. E não existe um casamento mais forte do que você ter o próprio Deus entre você e o seu marido. Então apresente o seu casamento a Deus. E agora eu vou falar mais um. Tá fora desses 5 que eu tinha falado, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Casar é para sempre. Atualmente as pessoas veem algum problema, alguma coisa quebra. O que elas fazem? Já logo joga fora. Antigamente as pessoas consertavam as coisas. Tinha um problema num relógio, ela ia lá, levava na empresa, a empresa consertava e ela voltava a usar. E as coisas duravam anos. Por quê? Na mente delas, elas tinham uma configuração. Se teve algum problema, se quebrou, vai ser consertado e eu vou continuar usando. É a mesma coisa com o casamento. Você precisa entender que o casamento não é descartável. Você não casou para separar, você não casou com o seu marido para um divórcio. Você formou uma família e essa família tem que crescer firme, forte no Senhor Jesus. Tem até um versículo que fala sobre isso, está escrito em Mateus 19:6. Diz assim: eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, creia nisso. Vocês dois são uma só carne. E quando você tem esse pensamento, quando você tem essa sabedoria de Deus, você consegue fazer com que esse casamento dê certo. Você consegue santificar o seu lar através das suas atitudes, através do diálogo, né? Através do tempo de qualidade, através de ceder, através de apoiar, através de abençoar a sua casa, o seu marido, o seu casamento. Entender que o casamento não é descartável, o casamento é para sempre. Então guarde essas dicas dentro de você para que você consiga praticar. E eu creio que Deus vai abençoar ainda mais o seu casamento. Agora nós vamos orar e apresentar essa semana a Deus para que você consiga praticar essas dicas, praticar no seu casamento e colher muitos frutos em nome de Jesus. Vamos lá? Ó Deus, eu apresento ao Senhor em nome de Jesus essa mulher que está orando aqui comigo. Muitas têm passado lutas, dificuldades com o marido no vício, na bebedeira, na traição, na pornografia. Eu não sei qual é a luta que ela está passando, mas o Senhor sabe. Então que o Senhor ajude a santificar o lar dela, que o Senhor ajude a fazer ela entender e praticar tudo isso que nós falamos aqui agora, para que o casamento dela seja abençoado, para que ela tenha testemunho no casamento dela. E essa mulher que está orando aqui comigo, que ainda não é casada, que o Senhor prepare para ela o melhor, porque ela está se preparando, ela está se cuidando, ela está aqui aprendendo. Então que o Senhor abençoe o futuro casamento dela, que ela venha se casar com um homem de Deus, que te alegra, que agrada ao teu coração e assim eles venham ter um casamento abençoado em nome de Jesus. Amém. Se tudo isso que nós conversamos tocou em você, abriu os seus olhos em coisas que você estava errando, em coisas que você poderia melhorar, então aplique na sua vida, mas também compartilhe com outras pessoas.
envia para sua amiga de trabalho, envia para sua mãe, envia para sua filha, para que os ensinamentos venham ajudar mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva porque você não vai perder os próximos vídeos. Clique aqui embaixo em inscrever-se, depois no sininho, depois na palavra todas. Agora eu gostaria de pedir para você, nos comentários, colocar uma pergunta. Talvez você tenha uma dúvida há muito tempo que você ainda não foi respondida, talvez você não conseguiu uma resposta para isso, e eu gostaria de te ajudar. Então coloque aqui nos comentários, seja uma pergunta de casamento sobre o vídeo de hoje, ou seja sobre outro assunto, fique à vontade. Mas escreva aqui embaixo a sua pergunta. Então, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe e proteja a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau.